Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Gente, estou aqui na cozinha da Casa da Família Carismática, né? Esse nome carinhoso que Deus nos deu para nossa sede administrativa. E por que eu estou na cozinha? Porque cozinha é o lugar que a gente come, a gente bate papo, abre o coração, não é assim? Na nossa família é assim, né? A gente alimenta, fala da vida, fala dos acontecimentos, é aquele lugar aconchegante, próprio. E eu quero me propor por este vídeo fazer exatamente isso. Bem, volta e meia eu me dirijo a vocês com o tema família carismática. Olá, família carismática, né? A paz de Jesus, família carismática. Eu penso que como família, e aí Deus me deu essa moção, né? Precisamos compartilhar com os outros membros aquilo que nós vivenciamos durante esse ano de 2020, estamos vivenciando agora, estou gravando esse vídeo aqui dia 28 de dezembro e ainda estamos vislumbrando de viver no ano de 2021. Então, para falar desses acontecimentos todos, a cozinha é um excelente lugar e é isso que eu quero me propor nesse vídeo. Um pouquinho longo, claro, a gente tem recebido tantos conteúdos pela internet, né? Mas muito curto para falar de tanta coisa. Não dá para esgotar todos os assuntos, falar de tudo que nós vivemos, mas eu gostaria de dar a conhecer a vocês de uma maneira muito carinhosa, amorosa, aquilo que a gente viveu, está vivendo e pretende viver também, tá bom? Vamos comigo? Então vamos lá. Quando a gente percebe e avalia todos os desafios que foram desse ano de 2020, eu penso que foi um ano em que o Senhor nos deu raízes profundas, evidenciou, no mínimo, o grau a que estamos, né? Ou estávamos. E quando nós fizemos o Osana BH com aquele tema, não importa o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente, percebo que esse ano 2020 foi um ano em que Deus nos percebeu onde estávamos em relação à intimidade com Ele, né? Então foi um ano de uma experiência individual, pessoal com o Senhor. Não sei se você experimentou isso, mas quando nós nos vimos recolhidos, sem poder participar dos grupos de oração, privilegiou-se então a experiência pessoal, íntima, ali na nossa casa, na igreja doméstica, o lar. Foi um ponto extremamente positivo do lado espiritual, não foi assim? Bem, continuando ainda, além desse ganho do lado pessoal que eu percebo, sabe? Claro, muitos também tiveram algumas dificuldades para retomar a vida espiritual ainda hoje, mas eu tenho certeza que esse tempo que nós vivemos, ao evidenciar onde estávamos espiritualmente, Deus há de nos reconduzir, ou reconduzir aqueles que estavam distantes para os braços dele. Assim como aconteceu com Pedro, lá em João 20, estava pescando, distante, vida antiga. Jesus foi lá, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, né? Volta para a missão, vem para o meu coração, eu não te jogo fora. A experiência que eu tenho é essa. Deus há de reconduzir aqueles que hoje estão distantes. E muitos puderam também experimentar isso durante esse ano de 2020, não foi assim? Bem, outro ponto que eu achei muito legal do ano 2020, que eu achei assim extraordinário, é que foi um ano de muita evangelização. Logo que os grupos de oração fecharam, veio no meu coração assim, meu Deus, os grupos de oração fecharam, né? E agora? Mas quando eu lembro de Atos dos Apóstolos, Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, a nossa missão que é evangelizar, primeira frase que veio no meu coração, a evangelização não pode parar. E não pode mesmo, por força da palavra, por força profética. E então foi um ano em que, embora houve perdas em função de não podermos atuar presencialmente, mas gente, foi uma avalanche de conteúdos produzidos virtualmente. Foi algo assim extraordinário, não somente em nível arquidiocesano, mas em nível regional, em nível forâneo, em nível de grupo de oração. As pessoas realmente perceberam o tão importante que é continuar evangelizando, levando Jesus para as pessoas, e foram inúmeras as iniciativas, uma coisa extraordinária, seja nas redes sociais, seja nas plataformas fechadas, sabe? Então, assim, foi um ganho extraordinário. De forma, assim, mais pontual na arquidiocese, nós tivemos um ganho extraordinário. A novena de Pentecostes, que foi realizada pelo
por uma plataforma fechada, nós conseguimos colocar lá, pelo menos foram cadastradas 253 novenas de Pentecoste nos grupos de oração. Gente, é muita coisa. Tudo isso é obra do Espírito Santo, que levanta seu povo, que mostra caminho. Nós fizemos nossa primeira vigília arquidiocesana de Pentecostes, olha só, e virtual. Ficamos uma noite inteira em adoração ao Senhor. Sabe, com muitas pessoas, centenas de pessoas alcançadas. Que bênção! Foi uma outra vitória extraordinária, pois a retomada dos grupos de oração por videoconferência. Gente, bendito seja Deus por cada coordenador, cada coordenadora de grupo de oração. Como foi desafiante, né? Não saber o que era uma videoconferência, muitos não tinham às vezes um celular adequado ou um plano de dados, mas como foi extraordinário ver nas foranias as notícias, né, dos grupos de oração retomando e até hoje, de forma virtual ou mesmo presencial. Uma coisa extraordinária. Foi uma prova, sim, extraordinária de que realmente somos este povo movido pelo Espírito Santo, que nos leva a romper as barreiras, né, as dificuldades da vida. E hoje somos centenas de grupos de oração funcionando por videoconferência, né, e muitos também já voltaram de forma presencial. Então, assim, foi um ano de muitos ganhos. Fizemos aí o Osana BH também, enfim. Foi um ano agraciado por Deus. Um ano de se abrir, que nós nos abrimos ao novo pela força do Espírito Santo de Deus. Um conselho que reuniu durante todo o ano. Nós não faltamos uma reunião virtualmente, quando não pudemos, né, realizar ela presencialmente, foi virtualmente. Então, amados, a avaliação que eu faço do ponto de vista espiritual foi um ano de muito avanço. De muito avanço, um ano de graça. Claro, temos muito para avançar ainda, isso é notório, todos nós sabemos. Mas foi um ano de muito avanço, graças a Deus. Bendito seja Deus, né? E além também dessa parte, assim, mais dos encontros, nós tivemos também um ganho muito bom que foi o pastoreio, o cuidado para com o outro. Como foi bonito ver a arquidiocese, os conselheiros também dando notícia, né? Que está ligando para os grupos de oração. Foi muito bom ligar para perguntar como você está. Não é para chamar para reunião, não é para dar serviço, não é para nada. Foi para perguntar como você está. Você está precisando de alguma coisa? Gente, isso foi algo que nós vivemos intensamente. Cuidado para com o outro. Claro, nem todos foram atingidos, eu sei disso, às vezes muitas dificuldades não conseguimos superar ainda, mas foi uma coisa extraordinária. Em toda a nossa arquidiocese, o cuidado para com o outro, o pastoreio. Então, enfim, amados, eu vejo assim, a gente encerra, né, esse ano, mas com essa graça no coração, né? O Senhor nos conduziu, o Senhor está conosco, o Espírito Santo nos impulsionou e a renovação carismática católica deu uma grande prova, né, daquilo que é o nosso chamado principal, que é levar Jesus, levar as pessoas ao batismo do Espírito Santo, de que de fato nós somos um movimento de Pentecostes, nós não paramos nas barreiras do dia a dia, nas paredes, nos microfones, em nada. Somos um movimento de Pentecostes. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus. E eu não tenho dúvida que ano que vem vai ser um ano de muita graça, muita bênção. Muito, 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 muito. Você crê nisso também? Então, que bacana. Um outro ponto também que merece também uma partilha é sobre os ministérios. Os ministérios ficaram bem comprometidos na pandemia porque, irmãos, vamos entender, a missão primeira dos ministérios é formar, mas nós não tivemos um ambiente propício para isso, né? O tempo estava difícil, né? A cabeça das pessoas estava em outros lugares, né? Devido às dificuldades. Então acaba que os ministérios tiveram toda essa dificuldade, mas mesmo assim muitos deles conseguiram se adequar, conseguiram se ajustar e muitas mobilizações ministeriais em nível arquidiocesanos aconteceram. Muitos estão retomando com novo vigor agora, né? Sobretudo quando foi liberado os grupos de oração presencial, enfim, as ações dos ministérios ficaram um pouco mais contidas em todas as instâncias, arquidiocesana, regional e forânea.
Mas entenda, amados, é tudo isso uma grande preparação, né? Ficaram contidos, mas não ficaram mortos, né? E eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar muito mais nesse ano que vem agora, tá bom? Então é isso, né? Compreender este fato. E você que tem um ministério atuante aí ou não, mas procura saber, se informar quem que é meu coordenador, como que estão se encontrando, como que se reúnem, por quê? Porque eu não tenho dúvida que muitas graças e bênçãos vão chegar até você por meio das coordenações ministeriais, tá bom? Um assunto, gente, que às vezes assim é pouco falado é a questão financeira, né? Este ano foi muito difícil a questão financeira para todos nós, né? Nós que estamos aqui com toda essa estrutura para ser administrada, e você aí também na sua casa, na sua família, né? No seu grupo de oração. Então não foi um ano fácil financeiramente, foi muito difícil. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente não teve coragem de fazer nenhum pronunciamento assim, nível arquidiocesano, pedindo para os grupos de oração mandar dinheiro, porque realmente é uma situação difícil para todos nós. Eu reconheço isso. Inclusive, esse ano a gente fechou no nosso balanço desse ano de 2020, juntando ali as despesas que a gente tem aqui no escritório, as contribuições dos grupos de oração, nós fechamos no vermelho este ano. A gente já esperava isso e apesar de que nós diminuímos, irmão, só para vocês terem uma ideia, a arrecadação diminuiu mais ou menos, nós começamos a arrecadar mais ou menos 35%, uns 40% daquilo que era o normal da gente arrecadar mensalmente. E nós tivemos que ajustar os gastos administrativos nesta linha. Conseguimos colocar o gasto administrativo no mesmo nível das arrecadações. Tivemos que fazer um longo ajuste. Mesmo assim, fechamos no vermelho. Mas olha um dado interessante, irmãos. Nós tivemos uma doação para a Renovação Carismática Católica, que talvez seja a maior doação que esse movimento já recebeu. A maior talvez seja essa. Sabe quantos que nós recebemos de doação neste ano de 2020? Mais de 50 mil reais. Foi 50 mil reais, 200 e algumas coisas. Sabe quem doou? Sabe? Não? Você que fez a inscrição para o Congresso Arquidiocesano. Tá lembrado disso? Aí tinha a opção lá assim, se você não quisesse receber o reembolso, você poderia doar para a evangelização? Você lembra disso? Irmãos, foi uma bênção. Nós nunca recebemos tanto. Foi assim um milagre de Deus em nosso meio. Que povo maravilhoso e generoso. Irmãos, extraordinário. Realmente eu fiquei com o coração compungido de ver todo mundo, apesar da dificuldade, podendo contribuir mais um pouquinho. Eu estou te dando esse número aqui. E esse valor, ele foi convertido para quê? Para a evangelização mesmo, de fato. Não gastamos ele todo ainda, já gastamos 26 mil mais ou menos. Por quê? Porque a nossa estrutura aqui para evangelizar, sobretudo por meio virtual, ela praticamente não existia. Aqueles quadros de madeira, por exemplo, que você vê em algumas transmissões nossas, aquele ali foi cedido para nós. Não foi doado, não foi cedido para a gente usar durante um tempo. Por exemplo, o nosso evento que foi o Osana BH, que foi transmitido, alguma das câmeras que estava sendo usada, nem da renovação, foi emprestada. A trave que ficou o banner foi emprestada. Então, assim, a gente não tem muita estrutura, precisamos fazer aquisições que são bastante caras, porque esses equipamentos são caros, mas enfim, está tudo sendo aplicado de maneira a tornar o nome de Jesus mais conhecido. E claro, parte desse dinheiro nós queremos revertir também para ajudar os grupos de oração quando retomar o processo formativo, quando retomar o seminário de vida no Espírito Santo. Mas o que eu posso te dizer, meu irmão? Muito obrigado. Deus te abençoa. Essa ajuda não foi para o Zé Carlos, não foi. Não foi aqui para o escritório. Assim, a gente administra aquilo que você mandou. E foi Deus que tocou no coração de todo esse povo. E vai voltar com almas. Eu creio nisso. Vai voltar com almas. Bendito seja Deus. Como vocês viram, a gente iniciou de uma maneira mais intensa a evangelização virtual, né? Então, assim, foram inúmeras as ações nossas de evangelização.
Dá uma olhada para você ver na nossa atual programação quanta coisa a gente tem ofertado nas redes sociais. Olha isso, gente. É muita coisa. Para produzir isso, para você ter ideia, devemos ter em torno de umas 50 pessoas envolvidas para produzir todo esse conteúdo. Partilho com vocês aqui essa programação para dizer isso. Isso só é possível com alguns investimentos que a gente precisa fazer para que elas sejam possíveis de serem executadas. Do contrário, não teria como. Olha aí, quanta bênção e quanta graça. Hoje é uma realidade. Temos que agradecer a Deus por isso, né? Muito obrigado, Senhor, por essa programação que possibilitou Jesus, né? Possibilitou que esse nome chegasse a tantos lares, a tantas pessoas e chegam até hoje. Ocorre, gente, que além de todo o aspecto espiritual, nesse vídeo não dá para falar tantas maravilhas e bênçãos que nós vivemos durante o ano. Não dá, são muitas coisas, foram muitas ações. Sobretudo as virtuais, foram muitas. Mas eu quero pontuar outras coisas que estão no contexto da renovação, da vivência diária, do nosso cotidiano, seja para a gente como conselho, como presidência, aqui também na nossa casa aqui com os nossos colaboradores, seja também com os grupos de oração. Importante que você saiba que esse lugar aqui que funciona a renovação carismática, esse prédio aqui da Rua Quintil, aqui em Venda Nova, desde 2014 que ele não faz parte da Mitra Arquidiocesana. E nós tivemos reunido com os advogados da Mitra, logo em janeiro, quando eu tomei posse da presidência do conselho, o advogado nos mostrou uma ordem de despejo desde 2014. Ou seja, a qualquer momento, não sabemos quanto tempo, nós podemos ser despejados desse lugar. Bem, por que isso não aconteceu até hoje? Por algumas questões burocráticas, meramente burocráticas, mas pode acontecer a qualquer momento. Importante que você saiba disso. Para quê? Primeiro para orar, para buscar de Deus. O que Deus colocou no meu coração é isso, não é desesperar, não é fazer campanha, vamos arrecadar dinheiro, vamos comprar, não, vamos bater na porta. E Deus colocava muito isso, né? Até para o núcleo arquidiocesano. Vamos deixar com que essa situação seja conhecida do nosso povo. É uma situação que a gente vive. E claro, vamos rezar. Se você tiver alguma situação, casa, salas, qualquer coisa do tipo que possa nos atender, pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco, que nós vamos avaliar, mas nós estamos esperando em Deus o que fazer. Estamos em oração, a intercessão, exatamente em prol disso. O que fazer? Ah, José Carlos, mas é aquele lugar que tem lá em Lagoa Santa. Vamos entender, amados? Lá em Lagoa Santa, que é a terra de louvores, lá é um lugar em que no nosso coração está de construir um espaço maior para grandes eventos. Grandes eventos, ou talvez um lugar assim para fazermos experiências mais retiradas, como uma casa de retiro, alguma coisa do tipo. O caso aqui de onde nós estamos hoje, que é uma sede administrativa, lugar para pequenas reuniões, pegar documentos, às vezes tem que pegar algum material, livraria, aquelas coisas do dia a dia, aquele corre-corre. Então, assim, nós precisamos de ter isso num lugar geograficamente mais acessível, entendem? Então, assim, a gente está buscando de Deus, batendo na porta, e estou aqui externando isso para vocês, para dizer que nós estamos aguardando mesmo, viu? Em Deus e, claro, que você também, se souber de alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Amém? Sobre o nosso terreno lá, qual que é a situação daquele terreno lá de Lagoa Santa, irmãos? Estive lá esse ano, pisei lá, andei, coração meu ficou aceleradíssimo. Aquele terreno não está parado. As coordenações anteriores tiveram bastante trabalho, empenharam bastante na liberação da documentação, já está praticamente pronta, falta um pequeno detalhe lá para ela ficar pronta, mas independente vamos construir alguma coisa lá agora, ou daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, existem umas etapas que precisam ser cumpridas e nós já damos início nela. Nós já temos uma equipe formada que já está olhando isso. Tem que pedir lá a informação básica do terreno, tem que fazer a verificação do solo lá para ver o que tem debaixo daquela terra lá, que tipo de edificação é possível de ser construída ali. Tem, por exemplo, a questão da rede de esgoto. Então, assim, nós já tivemos situações dentro da renovação em outros lugares aí,
que foram construir a casa depois que estava praticamente em andamento, não tinha rede de esgoto. E agora? Aí foi um grande problema. Então, assim, a gente está olhando tudo isso, estamos olhando a condição de fazermos um projeto para aquele local, e aí depois, porque na verdade tem que fazer um projeto arquitetônico, tem que fazer o projeto elétrico, tem que fazer o projeto estrutural, o arquitetônico precisa ser aprovado na prefeitura. É só depois disso que pode começar realmente um trabalho, sim, de fato, de construção. Estamos em andamento, não está nada parado, nós temos uma pessoa extraordinária que tem dado a vida para nos ajudar nesse sentido, que é o Antônio Gandra, lá da Fora Nossa Senhora da Saúde, né? Bendito seja Deus pela sua vida, Gandra, e não está parado. Independente do que nós vamos fazer lá, essas situações burocráticas, preliminares, projeto, aprovar, isso demora. Isso está em andamento, está em andamento. Eu acredito que Deus vai nos dar o momento certo para a gente poder construir lá um lugar extraordinário segundo a vontade dele. Amém, gente? Continuando falando um pouquinho mais dessas coisas, as situações menores assim, nós... Continuando falando um pouco aí das coisas do nosso dia a dia aí também, irmãos, nós estamos com a comissão do regimento interno trabalhando incansavelmente. Você tem ideia, hoje, né, nós tivemos reuniões constantes para a gente poder refazer o nosso regimento interno. O regimento atual, que foi aprovado em 2015, ele foi um regimento provisório. Provisório. Ele não contempla toda a nossa vida como renovação carismática, né? Então, assim, nós estamos trabalhando há vários meses no regimento interno e em breve vai ser também um grande presente aí que nós vamos trazer para toda a renovação carismática católica que nos ajuda a viver melhor aí, né? Com certeza facilita muito os nossos trabalhos. Aí às vezes alguém pergunta assim, Zé Carlos, e o processo formativo, como que fica? Irmãos, as moções que Deus deu para nós desde janeiro, fevereiro, elas estão extremamente vivas. E toda essa situação que nós vivemos reforçou aquilo que Deus havia colocado no nosso coração. Reforçou no sentido de ir, de produzir frutos, frutos que permaneçam, formar discípulos. O processo formativo, você pode ter certeza, ele vai retomar com bastante vigor assim que for possível. Por que assim que for possível? Porque depende do retorno dos encontros presenciais, também das experiências de oração, que são retiros fechados, e toda a parte querigmática, a indicação, a orientação da RCC Brasil para que seja de forma presencial. Então a gente está aguardando e estamos nos organizando para retomar melhor ainda. O projeto da gente, do processo formativo visando a formação de discípulos. Olha só, que extraordinário, né? Então você pode aguardar, nós estamos nos preparando para esse momento e uma das fases preparatórias, inclusive, é uma grande formação de núcleo que nós vamos promover agora, já no início desse ano de 2021. Né? Já é uma notícia que eu te passo aí, com a graça de Deus, nós vamos fazer uma formação arquidiocesana que será executada em nível regional. Uma formação extraordinária que vai muito nos ajudar a viver este tempo, a entender melhor a nossa missão, né? Tirar as dúvidas e, claro, nos preparar também para aquilo que vem pela frente. Entre eles, nós continuarmos com todo vigor o processo formativo visando a formação de discípulos, né? Então podem aguardar aí que já está chegando para vocês e claro, junto com esse processo de formação de discípulos, tem também os cenáculos, né? Logo agora em janeiro a gente vai promover, foi uma inspiração que Deus nos deu em toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, os cenáculos, porém vai acontecer em nível de região. Não são encontros de massas para muitas pessoas.
aquelas experiências menores de partilha, de contato com a palavra, de aprofundamento mesmo da palavra, da experiência pessoal, sabe, irmãos? E esse cenáculo vieram, sobretudo, foram duas linhas de pensamento que nos levaram a ele. Primeiro, o que nós temos para oferecer de melhor para o mundo, para o povo? O que nós temos de melhor? É o batismo no Espírito Santo. Isso é o melhor que nós temos. E a outra linha é, a moção que Deus deu para esse Brasil no 2021 foi: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. E onde que foi derramado o Espírito Santo? No cenáculo. Então nós vamos fazer inúmeras experiências aí chamada cenáculo nas 4 regiões, aberto a qualquer pessoa para participar. Então, tá aí 2 notícias maravilhosas para nós iniciarmos esse ano de 2021 aí com toda a força. Então, gente, já finalizando, tomar um cafezinho gostoso aqui, né, gente? Maravilha, só faltou o pãozinho de queijo, mas na próxima vai ter. Irmãos, são muitas graças, são muitas bênçãos, bênçãos imagináveis, né? Que a gente não poderia pensar, sonhar, imaginar. Deus preparou, Deus fez, Deus nos conduziu até este tempo. Eu quero dizer para você que se sente à margem de tudo isso, vem para o meio. Vem para o meio, aqui é o teu lugar. O teu lugar, meu amado irmão, nenhuma outra pessoa irá ocupá-lo. Vem para o meio e vamos juntos construir essa história, uma história de superação, uma história de graça, uma história de bênção. É uma página que nós vamos colocar nesta terra, neste tempo, na renovação carismática católica. Eu não tenho dúvida que é uma página de graça, de bênção e de vitória. Gente, tudo isso que eu partilhei não é aquilo que o coordenador fez, né? Vamos dizer assim, o núcleo fez. É que você, como renovação, especialmente você, coordenador e coordenadora de grupo de oração, você fez. É a sua história. Tudo isso só foi possível graças ao empenho, à dedicação, ao zelo. E mesmo que às vezes, como vai dizer a palavra em Joel 3, né, mesmo os enfermos, você disse, né, agiu como guerreiro, vamos dizer assim. Essa é a nossa história, é a sua história, a história do nosso povo, que vamos construindo com a ação poderosa do Espírito Santo, com a intercessão da Virgem Maria. Então, assim, que esse ano de 2021 seja repleto de graça, de bênção, de transformação para a sua vida, seja um ano de nós realmente nos aproximarmos cada vez mais, de fato dizermos juntos, o Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Que Deus abençoe. Feliz ano novo para você, toda a sua família, sua casa, para toda a família Renovação Carismática Católica. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Maria possa interceder por nós, em especial do título Nossa Senhora de Pentecostes. Fica com Deus. Tchau, tchau.